Olá a todos. Então, hoje a gente vai falar sobre o nosso Incitec, nosso artigo, né? O nosso grupo é composto por mim, Bruna, pela Tainá, e a nossa orientadora é a Ana. Nós fazemos Ciências Contábeis na FAG de Toledo. O título do nosso artigo é o processo de institucionalização do compliance em cooperativas agroindustriais do Paraná. Primeiro eu vou falar um pouquinho da nossa introdução. Então, é de conhecimento das empresas que dificilmente todos os colaboradores, gestores e administradores seguem as políticas e normas da empresa, que são institucionalizadas apenas por meio documental. Então, para que haja uma eficiência dessas políticas e normas, algumas organizações têm aderido a novos atos anticorrupções e antiprocedimentos, que visam estabelecer aquilo que é certo e o que não é certo, né? Então, um dos procedimentos mais eficazes anticorrupção e fraudes é o compliance. É uma ferramenta que tem o objetivo de repassar por meio dos treinamentos todos os procedimentos internos da empresa. Então, ele vai obedecer às políticas e normas da mesma. Todos os colaboradores, eles precisam estar envolvidos e entenderem a ferramenta, para que, de fato, um processo de institucionalização ocorra. Então, o nosso estudo, ele busca entender qual que é o estágio institucional do compliance em 3 cooperativas de agronegócio do Paraná. Então, nossa questão da pesquisa é como ocorre o processo de institucionalização do compliance e da gestão de riscos em cooperativas agroindustriais. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre o nosso desenvolvimento. A palavra compliance, ela vem do inglês to comply, e ela significa cumprir, concordar, obedecer, estar de acordo. Pode ser compreendida como agir de acordo com as regras, instrução, comando ou pedido. Portanto, ela não levará em conta somente as leis, mas também os princípios e valores da companhia. No Brasil, o compliance começou a ser inserido nas instituições após a Lei 12.846, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. O compliance tem objetivos preventivos e reativos, visando prevenir infrações e riscos legais, bem como reputacionais que a empresa está sujeita, caso as infrações se concretizem. A teoria institucional, ela considera a contabilidade gerencial como uma instituição dentro da empresa. Ela também aceita que a contabilidade gerencial é uma rotina constituída por hábitos estabelecidos que fazem sentido para um determinado grupo de pessoas. Já nós temos aqui que a governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas, e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle de demais partes interessadas. Aqui nós temos também que a gestão de compliance e governança corporativa, ela assegura a alta administração e a existência de sistema de controles internos que demonstrem a conformidade com regulamentos entre a estrutura organizacional adotada e os procedimentos internos. Vou falar agora da nossa metodologia. Quanto aos objetivos, a nossa pesquisa ela é exploratória e descritiva, e como já dito anteriormente, ela foi realizada em 3 cooperativas agroindustriais do Paraná. Eu vou falar brevemente sobre essas cooperativas. Então, o nosso primeiro entrevistado vem de uma cooperativa com 69 anos de mercado, que fica em Castro, no Paraná, tem 1.109 cooperados, 3.384 colaboradores e faturamento de 3,5 bilhões. Ela tem as operações agrícolas, carne, leite, batata e administração, e industrial, que são carnes, leite e batata. O segundo entrevistado, ele vem de uma cooperativa que fica localizada na cidade de Guarapuava. Ela tem sede em Entre Rios, é um distrito de Guarapuava, de 69 anos de mercado. Ela tem 632 cooperados atualmente, 1.466 colaboradores e um faturamento de 3,8 bilhões. Então, ela tem as principais culturas, soja, milho e trigo, e alguns commodities, que são malte, farinha, nutrição animal, semente, óleos, né? O terceiro entrevistado, ele vem de uma cooperativa que foi fundada em 1925, então ela tem 95 anos de mercado, ela tem 1.100 colaboradores, 850 cooperados, e a receita operacional bruta do último ano foi de quase 3 bilhões. Ela fica localizada em Carambeí, no Paraná, e tem sua produção voltada para o leite, carnes e grãos, principalmente trigo, soja e milho. Então, a gente fez a entrevista com esses entrevistados, né, esses 3 entrevistados, e depois a gente jogou tudo, transcreveu tudo para o Word, e através da ferramenta do software Atas TI, a gente foi empregado uma análise do conteúdo sobre elas.
Agora a gente vai trazer os resultados das nossas discussões. Então, brevemente, sobre o perfil dos respondentes. A primeira é coordenadora de compliance, ela tem 4 anos de empresa e 2 anos no cargo. Ela é formada em Direito, ela tem 2 anos no cargo de coordenadora, mas antes ela atuava como analista de compliance. O segundo é o auditor responsável pelo compliance, ele tem 9 anos de instituição, 9 de auditoria e 2 no compliance, e é formado em tecnologia da informação. E o terceiro, ele é coordenador da auditoria interna, tem 2 anos no cargo e é formado em ciências contábeis. Aqui a gente tem a percepção dos entrevistados sobre a importância do compliance nas instituições privadas e públicas. Esse quadro a gente conseguiu devido ao software do Atlas TI, né? Ele baseia para nós a importância do compliance e em volta a gente elenca as principais frases dos entrevistados. Aqui a gente fala que, ao entrevistado 1, ele fala que o compliance ele já não é importante, ele é essencial, porque a relação ela precisa ser muito transparente, felizmente e infelizmente. Infelizmente pelo cenário que a gente vive hoje, com tantos casos de corrupção e lavagem de dinheiro, mas felizmente para que as empresas públicas e empresas privadas possam se somar e crescer economicamente. O entrevistado 2, ele diz que a importância do compliance nas instituições seria do tipo que vou me relacionar, se é com cliente, fornecedor, até com concorrente, mesmo internamente. Interdepartamental, relacionamento interpessoais, gestor com subordinado, então tudo isso a gente acaba batendo muito forte em cima do compliance, né? Então ele acaba não sendo somente um compliance anticorrupção, mas é um programa de integridade. Já o entrevistado 13, ele diz que foi decidido mesmo para fomentar e trazer mais à tona a cultura de integridade, justamente para mostrar maior transparência, né, agregar valor ao cooperado e ressuscitar essa cultura de compliance. Então, eles acham que hoje esse compliance é um exemplo para vários clientes, né? A percepção dos entrevistados sobre o objetivo do compliance nas cooperativas. Então, aqui a gente trouxe algumas frases pertinentes ao assunto. A entrevistada 1 nos diz que lá eles têm 2 grandes objetivos, que são os macros, que é garantir a avaliação de riscos do compliance da empresa e sermos os guardiões dos valores institucionais. O entrevistado 2 nos diz que tem vários benefícios, então ele visa mitigar riscos e de desvio dentro da empresa. E o terceiro entrevistado, resumidamente, nos diz que o compliance veio com uma renovação de votos de confiança com os cooperados, uma coisa que a gente achou bem bacana. Aqui a gente também trouxe algumas frases que eles falaram pertinentes ao assunto, né? Bom, aqui nós temos a percepção dos respondentes sobre os fatores que levaram à implementação do compliance, né? Então, aqui a gente tem que não é só para o cooperado, né? O mercado exige que você fale sobre o compliance, que fala que aquele processo não seja só um processo de prateleira, que seja realmente um processo vivo. Então, eles elencaram bastante palavras que levaram à implementação, né? Que garante a transparência, garantindo o processo. Aqui também nós temos a nuvem de palavras. Essa nuvem de palavras, ela elenca as principais frases dos entrevistados, que seria processo, valores, compliance, preciso, né? Então, fala tudo que eles mais repetiram na entrevista. Aqui a gente trouxe a percepção dos entrevistados sobre as principais funções do compliance na cooperativa. Então, aqui tem algumas frases faladas entre eles, mas principalmente o compliance, ele busca prevenção, né? Avaliação dos riscos, ver qual que é o setor que tem mais risco de ter alguma lavagem de dinheiro ou alguma fraude, é lá que eles começam agir com o compliance. Também falam bastante de treinamentos que é necessário ter, tem que ter um canal de comunicação, um canal de denúncia que seja anônimo para que os colaboradores ou até mesmo pessoas de fora possam denunciar sem ter prejuízos no futuro, né? E fala bastante da ética, como que o compliance deixou mais transparente a relação com os envolvidos ali, com os stakeholders. Então, aqui a gente trouxe uma nuvem de palavras que traz também sobre isso. Então, ele fala da avaliação da conduta, treinamento, gestão de riscos, então, da ética, o canal de denúncias, né? Então, nas nossas considerações finais, a partir dessa entrevista que foi feita, todos os entrevistados, eles falaram que o compliance, ele é muito importante para as cooperativas, ele é essencial para as instituições, tanto públicas como privadas. Então, vai gerar maior transparência e confiança entre cliente, cooperado, fornecedor. Então, a institucionalização do compliance, ela surgiu bem mais como uma necessidade comercial do que uma imposição a órgãos públicos, uma coisa bem citada também. E a gente conclui que o compliance ele é eficiente
e que as cooperativas estudadas elas conseguiram alcançar seus planos de ação anual. E uma das cooperativas, inclusive, ela está num estágio bem avançado de implementação. Ela possui o Diligent, que é uma avaliação de fornecedores, né? E outro sistema que ainda vai aderir. A gente agradece a atenção. Obrigada pela atenção.